Uningá, que o futuro é aqui. Olá, alunos. Sou o professor Rodrigo Gualassi e, novamente, aqui para falar com vocês sobre a disciplina de negociação e tomada de decisão. Hoje, nesta aula, nós estudaremos sobre o processo da negociação durante a negociação. Falaremos também sobre os modelos de negociação e o depois da negociação. O que acontece depois que a negociação ela acaba ou ela termina. Lembrando que uma negociação nunca acaba quando termina. Pois bem, iniciando aqui o nosso conteúdo dessa aula de hoje, nós vamos introduzir, na aula anterior, apenas lembrando, ok? Nós falamos sobre as etapas da negociação, nós iniciamos falando sobre a etapa de preparação, a importância de se preparar para entrar em um processo de negociação. Porque depois que você entrou no processo de negociação, existem dois resultados que podem ser alcançados. Ou aquele que você chega até o objetivo, ou aquele que você não alcança o objetivo. Por isso, é muito importante relembrar sobre a etapa de preparação. Correto? Gostaria de frisar com vocês uma frase que diz o seguinte: um processo nunca deve ser considerado como definitivo. Embora o processo ele tenha início, meio e fim, ele não deve ser considerado como definitivo, porque os processos eles ocorrem a todo momento. E uma negociação, assim que iniciada novamente, inicia-se o processo outra vez. Por isso é importante se lembrar de construir bons relacionamentos, porque com certeza você terá oportunidade de fazer negócios com negociadores do passado lá no futuro. Então pense bem, construa bons relacionamentos para que você dê continuidade ao processo, correto? O processo, é preciso entender então, é um conjunto ordenado de atividades de trabalho no tempo e no espaço, com início, meio e fim. Ele tem um começo, ele tem a sua execução e ele tem o seu fim para aquela atividade específica, que logo poderá ocorrer novamente, com início, meio e fim, tudo outra vez. E assim os processos são contínuos. De acordo com a definição de processo, então sabendo que um processo tem início, meio e fim, é correto também informar que a negociação, vista como um processo, ela tem início, meio e fim. Então, você que está aí agora acompanhando no material e quer saber como deve proceder durante um processo de negociação, aqui são colocadas 7 etapas, tá? De acordo com um modelo de negociação que pode ser seguido pelos negociadores. E vamos então aqui a essas etapas. Qual é o roteiro dessas etapas, né? Inicia-se pela preparação, depois abertura, depois exploração, apresentação, clarificação, ação final, controle e avaliação. Aqui nós temos todo o desenho de como deve ser visto, como deve ser elaborado, como deve ser planejado uma negociação. Veremos a partir de agora o que diz cada uma dessas etapas. Então, a primeira fase aqui de um processo é a sua preparação. Nós vimos anteriormente que a preparação tem como objetivo fundamental levantar o maior número possível de informações sobre a outra parte, sobre o ambiente, sobre a minha parte específica, ou seja, tá? Quem sou eu no processo de negociação?
quem é o meu oponente, qual a situação envolvida que se envolve aquela negociação. E assim eu posso levantar dados baseados no histórico das relações, nos objetivos ideais e reais de ambas as partes, na presunção da necessidade do objetivo da negociação, no planejamento e até mesmo nas concessões que serão feitas durante o processo, nos conflitos que podem ocorrer, e é preciso gerenciar esses conflitos, e nas expectativas positivas, ou seja, no resultado esperado. A partir do momento que eu me preparei para o processo, a partir do momento que eu me preparei para uma negociação, eu preciso iniciar essa negociação. E eu inicio justamente dando abertura ao processo de negociação. E como que ocorre essa abertura do processo? É o início da negociação, com o envolvimento das partes. É o contato em que objetiva-se criar um ambiente favorável para o processo, a fim de quebrar o gelo. São sugeridos alguns elementos, até mesmo alguns exemplos para que você consiga quebrar esse gelo inicial, né? Para diminuir o estresse, expor os objetivos e obter o aceite da outra parte. Então, para diminuir o estresse inicial, iniciar com uma conversa informal. Não precisa ir diretamente ao objetivo e ao objeto da negociação. Você pode começar perguntando, por exemplo, sobre se você conhece a outra parte, sobre o time que a outra parte torce, se ganhou ou se perdeu o outro jogo. Né? Se perdeu o jogo anterior, você pode perguntar sobre um fato, você pode perguntar sobre levantar uma notícia, uma informação que nesse momento não é tão relevante para o processo de negociação, mas fará com que você quebre o gelo. Tome cuidado com excessos, por exemplo, piadas, talvez não é muito bem visto em um ambiente de negociação, mesmo sendo para um quebra-gelo. Né? Expor os objetivos. É neste momento que você vai expor exatamente quais são os objetivos da negociação, o porquê aquela negociação está ocorrendo, o que se espera dela. E o aceite da outra parte, ou seja, é obter o aceite da outra parte em continuar o processo de negociação. Ou seja, os nossos objetivos são esses. Podemos continuar a negociação? Tendo o aceite, aí nós passamos para a fase de exploração. Nessa etapa será muito importante saber ouvir e, acima de tudo, fazer as perguntas certas. É o momento de obter das demais partes integrantes na negociação toda e qualquer informação que possa ser utilizada mais adiante. É explorar os fatos, é conseguir retirar informações que até aquele momento você não as possuía. Né? A partir da exploração, tá? Nós temos a fase de apresentação, que é quando você, negociador, apresentará para a outra parte qual é a proposta que você deseja e quais são os objetivos que você deseja com aquela proposta. É o momento de expor o que deve ocorrer naquela ou neste processo de negociação. Fase em que deverá ser exposto a proposta. Pode ser apresentado formalmente, por escrito, explicando os principais pontos ou ainda apenas na forma verbal. Depende muito do ambiente da negociação. Tá? Uma negociação mais formal, que exija tal formalidade, ok, apresente proposta por escrito e assinado. É uma garantia real do que acontecerá naquele processo. E, é claro, exija da outra parte também tais garantias, mas também pode ser apenas uma proposta informal, verbal, o que acontecerá com o resultado daquela negociação, correto? A partir daí, nós temos então a clarificação, que é onde abre-se espaço para que todas as dúvidas sejam esclarecidas, ou seja, clarificação é quando existe um clareamento, né, das propostas através de questionamentos, ou seja, o que de fato espera-se com essa proposta, ou
é nesse momento que todas as dúvidas devem ser tiradas. Qualquer dúvida até esse presente momento, é nesta fase que você terá o seu tempo para perguntar ao negociador que está na outra parte. Ação final. Vamos bater o martelo? Ou seja, a partir de ter cumprido com a preparação, abertura, exploração, apresentação e clarificação, é o momento de fato, ser incisivo e chamar o seu oponente para fechar o contrato. É o momento de assinar o contrato, ok? E, por fim, o controle e avaliação. Após o contrato fechado, após estabelecido um objetivo comum dessa negociação, é preciso controlar o acordo que ocorreu durante a negociação. Tá bem? Então, controlar o acordo firmado através do acompanhamento dos termos que foram realizados e que deverão ser executados ao longo daquele contrato. É preciso também avaliar todo o processo, verificando erros e acertos para utilizar os acertos em próximas negociações e corrigir os erros para que não aconteçam no futuro, né? De acordo com Robbins, 2005, o modelo de negociação é um pouquinho mais enxuto, né? E ele defende aqui apenas 5 etapas. A primeira, preparação e planejamento, isso é a título de conhecimento, ok? Definição das regras básicas, esclarecimento e justificativas, barganha e solução de problemas, conclusão e implementação. Ou seja, nós temos praticamente todo o processo, só que um pouquinho mais enxuto. E se você, caro aluno, não sabia anteriormente como elaborar o seu processo de negociação, aqui está no seu material de ensino os passos que você deverá seguir para realizar uma negociação em busca, é lógico, de uma negociação bem sucedida. Então, que fique exposto que é preciso, então, se preparar, definir as regras, esclarecer as justificativas, barganhar e também apresentar as soluções de problemas e concluir a negociação. São etapas básicas, simples, porém, mas dependendo do tipo de negociação, essas etapas podem durar meses ou uma negociação de minutos ou até mesmo segundos. Mas aqui nós temos exatamente quais são os passos que devem ocorrer dentro de uma negociação ou de um processo de negociação. Chiavenato, em 2003, apresentou alguns modelos que são favoráveis para o processo de negociação, tendo como características principais envolvendo pelo menos 2 partes, tá? Podem ter mais partes envolvidas. As partes envolvidas, elas apresentam conflito de interesses a respeito de um ou mais tópicos. Geralmente existe discordância em alguns pontos da negociação. As partes estão temporariamente unidas em um tipo de relacionamento voluntário, ou seja, em algum momento daquela negociação, essas pessoas que estão ali estão por vontade própria. Esses relacionamentos estão voltados para a divisão ou troca de recursos específicos em resolução de assuntos entre as partes. Eu preciso, a outra parte precisa e nós chegamos a um acordo. A negociação envolve a apresentação de demandas ou propostas por outras partes. E essas apresentações, essas propostas, é justamente aquilo que o negociador tem como objetivo principal. É o objetivo que ele deseja alcançar com a negociação. No material de vocês, existe alguns questionamentos para saber se os objetivos foram alcançados. Então, você realizou todo o processo de negociação. Você se preparou,
você abriu corretamente a negociação, você quebrou o gelo, você colocou os objetivos, você foi eficiente na resolução de questionamentos, você conseguiu de fato fechar o contrato e você acompanhou o processo. Mas como saber se realmente o seu objetivo foi alcançado? Aqui nós temos alguns questionamentos que são úteis para atender a esse questionamento principal, a esse macro questionamento, né? Eu identifiquei a mim e ao meu oponente corretamente? Você se identificou e conseguiu identificar quem era o seu oponente na negociação? Você conseguiu quebrar o gelo inicial? Criou abertura com a outra parte? Foi eficiente ao identificar as necessidades do processo de negociação, da sua parte e da outra? A exposição da oferta, dos produtos, dos serviços, ela foi clara e ela foi objetiva? O contrato foi fechado? Qual o motivo responsável pelo fechamento ou até mesmo pelo não fechamento do contrato? Você conseguiu identificar ou consegue identificar esse motivo? Como superou ou como fracassou com as objeções que foram impostas durante o processo? E como as partes saíram da negociação? Você saiu vencedor? Você saiu perdedor? O seu oponente saiu vencedor ou saiu perdedor? São questionamentos que podem ser amplamente levantados após o processo de negociação, para evitar que erros sejam cometidos em um novo processo de negociação. Assim, nós terminamos essa aula, nos vemos no nosso próximo encontro.